a arte gastronômica de esculpir alimentos, bonecas de pano e a simplicidade do brincar. Em março, o golpe militar completa 50 anos. Por essa razão, entramos no arquivo para rever uma matéria com um personagem que deixou marcas na história de Uberlândia. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista com a professora Jane de Fátima. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, é daqui a pouco. Bonecas que trazem, através do pano, a simplicidade do brincar. Conheça agora a arte das bonecas de pano das Gerais. A boneca de pano das Gerais surgiu mediante a dificuldade que eu tinha de encontrar trabalho, por causa devido à fator idade, que vai ficando mais difícil. Aí uma amiga me sugeriu, por que você não usa o dom que Deus te deu? Eu falei, que dom é esse? Falou, faz bonecas. E eu comecei. A gente fazia muito com paninhos, né? A minha mãe era costureira. Eu lembro que eu ganhei a primeira boneca de loja, eu já estava grandinha, mas era assim mesmo. A gente ia para o quintal, afinal de contas a criançada, na minha época de criança, ia para o quintal. E isso era muito criativo, você pegava o que tinha ali no quintal e inventava bicho, boneca, cidade, carro, e a gente inventava lá com as folhas de abacate, com o que fosse, a gente transformava em brinquedo. Brincar de boneca é desde o berço. Quando a mãe nina o bebê, ela põe uma bonequinha de pano, ou ela põe um boneco, um ursinho. Então essa criança, ela olha para aquele brinquedo como se fosse alguém. E ela relaciona com ele, ela interage, ela conversa, é como se fosse um amigo secreto, um amigo imaginário. Existe toda uma história, né, que essas crianças vivem com esses bonecos. Quando chega na escola, elas ficam um pouco assim ressabiadas. Será que eu posso brincar de boneca aqui? E os meninos, será que eu também posso brincar de boneco? Então a gente traz esse espaço para que eles se sintam criança. A gente, na primeira série, tinha acabado de ser alfabetizado e ia ler a Bonequinha Preta. E era uma aventura, assim, uma coisa que a bonequinha preta caía nas alfaces do verdureiro que estava passando debaixo. Então a primeira aventura que muitas meninas viveram, assim, de imaginação, de medo, de susto, é a história da bonequinha preta que caiu no cesto do verdureiro. A tecnologia acabou sendo uma parceira, porque os tecidos estão muito bonitos. Tem materiais como o feltro, que é muito maleável. A lã, que para fazer cabelinho, tem lã crespa, lisa, e com brilho, e de formas que essa tecnologia do material, da matéria-prima, facilitou a artesã e o artesão que trabalham com esse tipo de coisa, fazer um brinquedo antigo, centenário, que fala com a memória de vó, de vô, de vó, de bisavô, de bisavó, que hoje, graças a Deus, tem muitas bisas, né? E muitos bisos, ao mesmo tempo que dá para a criança que está ganhando presente o prazer dessa textura moderna. Eu costumo ainda brincar que as bonecas aqui dentro de vez em quando escondem as coisas de mim, uma tesoura. Quando elas não querem que o rosto fique daquele jeito, dá um jeito de borrar. Tudo acontece com as minhas bonecas. E cada uma depende do momento. Ele já rodou o mundo levando sabor e arte para os pratos das pessoas. O personagem desta semana é, além de um ótimo chefe da culinária, um grande artista. Confira.
Eu sou do interior de Goiás, Caldas Novas, e Caldas Novas é uma cidade turística, né? Então, assim, por necessidade, eu acabei ter que trabalhar aos 8 anos de idade. Então, assim, o primeiro serviço que eu encontrei, assim, que aceitou, foi cozinha. Então, aí, lá, naquela época, não existia máquina de descascar batata, não existia muita tecnologia igual existe hoje. Então, eles pegavam aqueles badequinhas que eles falavam, né? E colocavam lá na fundo da cozinha para cascar batata, cebola, alho. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, aí eu comecei a ver os pessoal pegar uma farinha trigo e transformar numa rosca, né? Então aí eu comecei a me apaixonar pela gastronomia. Quando eu tinha 17 anos, eu fui concorrer a uma vaga à Pousada do Rio Quente Resort, em Caldas Novas. Então eu cheguei lá, aconteceu até uma história bem legal, né? Eu cheguei lá para trabalhar e eu era conhecido o cozinheiro mais rápido em à la carte, ou seja, cozinha francesa. Eu conseguiria, na época, eu conseguia fazer aí 120 pratos sozinho de à la carte, né? E criei uma certa fama nessa área de ser rápido, né? E a pousada me chamou e eu fiz um teste e passei de primeira. Só que eles não sabiam a minha idade, porque eu era muito grande, né? Aí ele falou, não, já que está precisando muito, você começa a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, aí fiz um trabalho bom, tive bastante sucesso. E quando chegou a tarde para mim no Recursos Humanos fazer a contratação, aí eles falaram, não, você acabou de fazer 17 anos, você não pode entrar numa empresa assim, dessa. Eu peguei minha mochilinha e fui andando, aí apareceu o diretor na época, né, que era lá, que era o seu Carlos Divino, que hoje é falecido. Aí ele viu assim, ô chefe, já me chamou de chefe, né? Você está indo embora por quê? Eu falei assim, não, eles não podem me contratar porque é novo. Ele foi lá e falou, não, vou contratar você, pode ficar tranquilo. Aí foi um dia na meio feliz. Naquele momento eu comecei a abraçar todas as oportunidades de aprendizagem, né? E é ali que começou a minha carreira profissional mesmo, de verdade, né? Aí eu trabalhava até de graça, além do meu horário normal, para me aprender. Eu fui fazendo amizade com as pessoas e depois de certo tempo as pessoas ficam me conhecendo. Então me convidava para ir para o Rio de Janeiro, para ir São Paulo. Aí uma vez eu estava na pousada e fui convidado para vir para São Paulo, né, para assumir uma empresa de buffet, né, que fazia festa para todos os São Paulo, região de Minas. Aí eu aceitei, porque era uma oportunidade também de eu estudar, porque naquela época não existia gastronomia em Goiás. Aí eu falei, não, vou para São Paulo, vou fazer gastronomia e unir os dois. Ligaram para mim e falaram, nós estamos precisando de um chefe de cozinha que tenha a sua postura para cozinhar para o presidente da Angola, né, que era o Zé Eduardo, né, para trabalhar mesmo com o presidente de lá, né. Eu falei assim, poxa, eu vou cozinhar com o presidente da República, né? Falei, vou. Lá eu dei aula de gastronomia 4 anos na Faculdade Agostinho Neto, né, e assim, foi uma aprendizagem grande para mim. Lá eu tive a oportunidade de viajar para os países ali por perto, né, Portugal, a França, Itália, né. Então, assim, onde o presidente ia, aí o elenco dele, né? Então a gente passou a conhecer várias culturas, né? Lá é muito base de caça, né? Por exemplo, um prato mais conhecido lá é muamba de jinguba. É uma galinha rígida, né? Carninha dura com pasta de amendoim, jinguba e amendoim, né? E depois vem o funge, que é tipo um purê de mandioca batido, né? Por exemplo, o presidente da República, lá, o Zé Eduardo, ele come funge com a mão, né? Igual o presidente nosso vai comer funge com a mão, né? Nós, os brasileiros, nós temos o hábito de comer tudo misturado, né? Em Portugal, França, se você come batata, você não come arroz, não come massa. Então você come só um carboidrato. Né? Nós aqui não, a gente vai assim no buffet, a gente põe de tudo, põe pelo menos 5 tipos de carboidrato, né? Eu tive muito problema com isso. Quando eu fui fazer evento para português, eu colocava lá massa, batata e arroz. E era muito criticado. Aí quando eu comecei a mostrar a nossa culinária para eles, eles apaixonaram. Né? Lá já tinha todo mundo misturando feijão com macarrão, comendo, né? Então eles viram que o sabor é bom, né? Mas não menosprezava a culinária deles, né? Voltei ao Brasil,
voltei direto para Caldas Novas e foi quando eu fui convidado para inaugurar um hotel 5 estrelas. Para mim também foi muito gratificante, porque eu saí de Angola, vim direto para inaugurar um hotel 5 estrelas. Aí lá eu pude implantar todo o meu conhecimento. A primeira coisa que eu perguntei para eles, eu vou ter liberdade para fazer o que eu quiser? O rapaz falou assim, ó, o hotel é seu, você faz o que você quiser. Então a gente fez assim, a gente abusou mesmo e esbanjou mesmo da culinária, né? E o hotel ficou conhecido como a melhor culinária do estado de Goiás. Sempre quando eu ia para São Paulo, eu passava aqui, em Uberlândia, e sempre falava assim, poxa, um dia eu quero viver aqui. Né? Mas não conhecia Uberlândia, né? Sempre eu gostava muito dos mineiros, né? Quando surgiu a oportunidade de vir aqui para estar cuidando da parte da alimentação da Unelgar, né? Do restaurante da Unelgar, eu não pensei duas vezes, como sempre, né? E já abracei a oportunidade de vir. Aqui nós temos cozinha japonesa, árabe, italiana, jamaicana, chinesa, né? Então, assim, todo dia você tem uma coisa diferente para fazer. Bom, gastronomia para mim é arte, né? É arte, para mim é vida, né? Para mim foi opção de vida. No começo, igual eu falei, eu não gostava, né? E depois que eu comecei a ver a arte se formando na mão dos grandes chefes, né? Eu me apaixonei e hoje, assim, eu já tentei mudar de profissão, né? Eu já tentei ser diretor de hotel, já tentei outras profissões, mas assim, eu acabo, no fundo da cozinha, fazendo o que eu gosto. Gastronomia, para mim, é exemplo de vida, né? É superar os obstáculos da vida, porque assim, cozinhar não é fácil. Cada pessoa tem um gosto, né? E às vezes você encontra pessoas que eles foram criadas simplesmente para criticar. Essas pessoas que eu gosto de estar com eles, né? Porque assim, eu tenho que provar para ele que eu posso melhorar e que possa acertar o gosto deles, né? E gastronomia para mim é desafio também. O primeiro curso de decoração que participei foi em Ribeirão Preto. Havia lá a Federação de Chefes de Cozinha Executiva. Daí eu fui convidado a participar desse curso. Então o que acontece? E quando estávamos lá inscrevendo para o curso, e todo mundo tinha que requisitar lá as suas materiais para fazer a decoração, né? Então você via grandes chefes chegando lá com grandes estojos de faca, né? Então eu cheguei lá com a abóbora no ombro, né? E uma faquinha. Essa é uma faquinha parecida com essa aqui. E a moça que estava fazendo lá os controles das ferramentas que ia ser usado para fazer a disputa da decoração, falou para mim assim, mas você está de gozação, você vai fazer decoração com uma faquinha desse tamanho, né? Enfim, ela nem queria deixar eu me inscrever. Eu falei, não, deixa pelo menos eu tentar, né? Ela falou assim, é impossível, isso é gozação, mas tudo bem, se você quer participar, tudo bem. Então ela acabou que deixou eu participar. E o interessante é que as pessoas que estavam lá sorriam assim, do jeito que eu cheguei lá para apresentar a decoração. Então olha o que era acontecia. Nós começamos o curso, né, e cada um tinha sua salinha separada, e eu realmente consegui fazer um crocodilo com uma faquinha dessa aqui, né? Para minha alegria, né? Tanto deles falarem que eu não ia conseguir, eu fiquei com medo, mas no fim deu tudo certo. E eu acabei ganhando, né? Foi quando eu fui indicado para os 6 melhores do Brasil, da Federação Brasileira de Chefes de Cozinha, e acabei que ganhando também o concurso, né? E foi uma experiência grande. Ele foi o fundador do MR21, um movimento de guerrilha formado em Uberlândia. No Entrando no Arquivo desta semana, vamos rever uma matéria que conta a história do Sr. Guaraci Raniero. Confira! Eu lá no Uruguai, eu estudava como é que nós lá tentamos formar um grupo para entrar no Rio Grande do Sul, para eclodir um movimento no Rio Grande do Sul. Porque o Brizola era tido no Rio Grande do Sul como um deus, mas ele não apoiava mais, ele não queria mais guerrilha. Ele falou, cansei, Raniero, de falar em guerrilha, ele só teve malandro para mim.
Eu cheguei a receber $500 mil do Fidel Castro, comprei um sítio para treinar a nossa gente lá, mas eu punha a gente lá, ninguém queria trabalhar. Tá? Eles fugiam e iam para a cidade, tá? E eles recebiam 20 pesos todo mês. Era uma vergonha, sabe? Aquilo me decepcionou demais. Para a situação que a gente vai levando de teimoso, de pirraça. Plantei um tijolo nessa organização desse Brasil, né? Ajudei a construir alguma coisa. Se nós chegamos do jeito que chegamos hoje, por quê? Porque muitos grupos iguais aos meus, né, se formaram nesse Brasil, protestando contra a ditadura militar, e a ditadura entregou isso aqui nas mãos dos políticos. Mas quem são os nossos políticos hoje? Um bando de ladrões. Essa que é a verdade. Um bando de ladrões. Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro. Que a gente... Isso daqui diz tudo. O que ele pensava, eu penso ainda hoje. Só que eu chego à conclusão do seguinte: jamais no Brasil haverá uma revolta popular. Jamais. Porque o Brasil é composto de pessoas de origem diferente. Aqui tem de tudo. Então não há um entrosamento, né? Um entrosamento. Mesmo agora, conversando com algum dos colegas, né? Eu falava assim, se eu tivesse hoje uns 20 anos menos, eu ia fazer uma nova tentativa. Porque o que está aí é uma vergonha. Notícias frescas nesse disco. E no próximo bloco, a segunda parte da entrevista com a professora Jane de Fátima no Papo Gerais. Não saia daí, é daqui a pouco. Olá! No programa de hoje, nós apresentamos a última parte da nossa conversa com a professora Jane Rodrigues sobre a história da nossa cidade. Ô Jane, mas se diz muito, Uberlândia não dá valor à história, eu tenho uma opinião diferente. E é uma percepção que eu queria a sua opinião a respeito, que principalmente agora as crianças, parece que a gente está sentindo um interesse delas em conhecer mais essa história. Olha, Celso, eu admiro o seu otimismo, né? Eu trabalhei anos a fio na UFO, né, no Departamento de História, hoje é Instituto de História, e foi através, né, do trabalho de outras professoras que também nasceram em Uberlândia, foram criadas aqui em Uberlândia e se entusiasmaram, né, pela história. E pudemos criar, né, alguns mecanismos de preservação, né, dessa memória. Eu vejo, né, que nós precisávamos de abrir mais esses locais da memória, né, para essa nova geração. E não apenas como um espaço onde eu vou encontrar uma panela velha, um documento, né, escrito por exemplo, uma poesia de próprio punho do professor Nelson Cupertino, mas que, né, essas crianças possam ver ali, né, um locus da política, da economia, né, da sociedade, assim como daqui 300 anos. Né? Veja bem, talvez nós não estejamos mais diante, né, de holofotes tão grandes, de microfones, vai ser uma outra, né, realidade. Então, nesse sentido, eu vejo que o trabalho, né, com as crianças e os adolescentes tem que, né, redobrar. Por exemplo, durante a nossa trajetória no Centro de Documentação e Pesquisa em História, nós fizemos uma campanha que rendeu alguns frutos. Por exemplo, nós procurávamos famílias em Uberlândia que pudessem, né, aquilo que tivesse de documento escrito,
né, que pudesse repassar esses documentos. É uma carta, recebeu um convite de 1930 que a avó guarda, né, era uma festa de um casamento, né, de um noivado, porque tudo isto é fonte para o pesquisador. Então nós conseguimos com isto, por exemplo, nós temos todo o acervo do professor Nelson Cupertino, mais de 400 cartas, né, que ele trocava com parentes, com professores do Brasil inteiro. Então isso nos permite reconstituir, né, a teia de relações que o professor Nelson Cupertino tinha e as ideias que ele obtinha, né, para trazer para as suas aulas. Né? Outro acervo também do jornalista Licídio Paes. Né? A família do Licídio Paes doou, né, para a universidade todo o acervo dele. Não só, né, esse acervo de cartas, mas até os envelopes nós guardamos. Né? Depois de todo um processo de desinfecção, né, de restauro, né? Nós tivemos que fazer curso de restauro no Rio, em São Paulo, né, porque nós não tínhamos aqui, e temos, com raríssimas exceções, profissionais na arte de restauro, quer seja de fotografias ou de documentos históricos. Né, porque necessita de uma mão de obra, né, extremamente especializada. Por exemplo, nós temos documentos do final do século XIX, escritos ainda, né, com canetas a bico de pena. E nós precisamos de conhecer a química daquela tinta, né? Precisamos conhecer, né, que tipo de produto nós vamos usar naquela carta, naquele documento, né, para que ele fique mais claro, para que aquela traça que comeu aquela linha, né, possa ser colocado um suporte, né, e que prolonguemos a vida desse documento. Então, a universidade, né, através do curso de História, ela foi pioneira nisto. Né? Esses acervos que hoje estão todos organizados, né, estão disponíveis, né, para a pesquisa. Hein, Jane? E muitas vezes a pessoa não entende o tanto que é caro organizar um acervo. É por isso que talvez, Celso, esta parte, né, da preservação da memória seja deixada de lado pelo poder público. Né? Eu me lembro a época em que nós criamos